Fala, meu amigo do YouTube, tudo bom? Vamos a mais uma aulinha de física. A mais uma aulinha não, que nós abrimos o canal agora, o canal é novo, é uma das primeiras aulas. Escolhi para você um assunto excelente, um dos carros-chefes do Enem, que é a eletricidade. Uma parte muito rica da eletricidade, mas que hoje eu vou fazer um exemplo muito light contigo. Com um objetivo, qual? Fazer com que você, pelo amor de Deus, você de vez entenda essas características e consiga aplicar da série e do paralelo. Estamos falando da associação de resistores, ok? Segura aí então, presta atenção porque isso é muito importante em termos de Enem. Alunos do segundo ano do ensino médio, nossa, normalmente tem muita dificuldade, sobretudo no primeiro contato com essa matéria, ok? A eletricidade parte 1, eu vou direto à associação de resistores. O meu objetivo, na verdade, é te mostrar as duas maneiras de associar resistores. A primeira delas, série, a mais simples, a mais tranquila, mas a que pouco aparece no seu dia a dia. Não espere na sua residência, na sua casa, uma associação em série, isso não acontece. Normalmente esse tipo de associação você encontra onde? Árvore de Natal, que é exemplo de livro, tá ok? Por que isso? Depois eu te explico. Na verdade, você vai ver que um resistor depende do outro. Se estiver falando de lâmpada, é porque uma lâmpada depende da outra. Deixa isso pra lá, depois eu te explico. Vamos lá às principais características, tanto da série quanto do paralelo. O mais marcante, olha só, olha o desenho aí do seu lado. Está percebendo que os resistores estão enfileirados. Se você parar para pensar em termos de corrente elétrica, você vai ver que o pau que dá em Chico, dá em Francisco. A corrente que passa pelo primeiro resistor, obrigatoriamente vai passar pelo segundo resistor. Mas isso é muito lógico, por quê? Olha o circuito, pelo amor de Deus, quantos caminhos você tem para a corrente elétrica? Apenas um caminho. Se percorrer o primeiro, vai percorrer o segundo. Isso é fato. Então guarda, primeira característica, tu já sabe. Corrente que passa no primeiro, passa no segundo, passa no terceiro, depende do número de resistores que você tem. Corrente igual para todo mundo. Agora, o que acontece em relação a DDP? A tensão elétrica nos terminais do resistor. Não é a mesma. A tensão elétrica não é a mesma. A tensão elétrica total de um circuito vai se dividir pelos resistores. Se você tiver uma DDP total U, você vai ter o 1 para o primeiro resistor, o 2 para o... Como? Quê? Se são iguais? Não, não são iguais. Por quê? Depende dos valores de R1 e R2. Se R1 for igual a R2, fatalmente U1 vai ser igual a U2. Gostou, né, Fábio? Gostou do U1. Lembrou o quê? UR, né? Então, a DDP se divide U1 e U2, ok? Tranquilo? Olha só, volta, 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 volta. Corrente igual, DDP se dividindo, para tudo, não se divide ao meio. Se você tiver 120 volts ao todo, você tem, por exemplo, no primeiro 40 volts, no segundo fatalmente 80. Somando tudo, 120, ok? Fala-se também de resistência equivalente. Resistência equivalente ao circuito. Como que é? Simples demais. Quer arrancar todos os resistores e colocar um único que faça o papel de todos eles? Joga tudo fora e sai somando os valores de R. R1 mais R2. Olha só, isso é simples demais. Para tudo. Corrente igual, DDP se dividindo e resistência equivalente, soma todos. Ok? Vamos um pouquinho mais complicado que é... ou mais complicada, que é a associação em paralelo. Olha só, se você souber as características da série, inverta tudo, que você vai chegar no paralelo. Como assim? Na série, a corrente não é a mesma? Então, aqui no paralelo, a corrente vai se dividir, ok? Repare aí no circuito do seu lado. Aí do seu lado, olha o desenho. Olha o desenho. Olha o desenho, tá vendo? R1 e R2 em paralelo, perfeito? Chega uma corrente I. O que vai acontecer com essa corrente? Se dividir em R1 e R2, ok? Então, a corrente se divide. Lembra que eu falei que é para inverter as características da série. Então você vai também inverter em relação a DDP. Como assim, tio? Filho, agora o que os dois resistores vão ter em comum é a DDP. Ou seja, a DDP é igual para todos. Para e volta. Série, corrente igual, DDP se divide. Paralelo, corrente se divide, DDP igual. Perfect? Fechou? Tranquilo? Lacrou? Vai, resistência equivalente. A resistência equivalente dá um pouco mais de trabalho. Por quê? Você trabalha com essa equação aí horrível, 1 sobre REC, 1 sobre R1, 1 sobre R2. Eu particularmente detesto essa porcaria.
Por quê? Ah, dá trabalho fazer MMC. Eu não sou bom de matemática igual o Fábio Costa. Babaca, ele tá aqui. Fábio. Eu sou melhor. Sacanagem. Eu não sou tão bom quanto o Fábio Costa de matemática, eu não sei fazer MMC. O que eu faço então? Eu trabalho com casos particulares. Quais são? Se liga no primeiro caso. Quando você tem dois resistores apenas, dois resistores, faça produto pela soma. R1 vezes R2 por R1 mais R2, ok? Preste atenção, eu falei dois. Se você tiver três resistores, não vai rolar o produto de todos pela soma de todos. Faça com dois, deixe-me esperando. O que você obtiver como resultado, vai fazer com o terceiro, ok? Guarda aí, guarda essa informação. Isso aí é muito comum de se usar. Um outro caso que aí é contar com a sorte, meu amigo. Se você tiver resistores iguais. Para resistores iguais, pegue um deles e divida pelo número de resistores da associação. A resistência equivalente é R sobre N. A resistência equivalente é R sobre N, em que N é o número de resistores da associação. No teu exemplo, dá uma olhadinha aí do lado. Olha aí do lado. Não são 4 resistores? Então a resistência equivalente dessa associação é um deles sobre 4. Fechou? Tranquilo? Suave? Ah, você entendeu? Ah, entendeu? Então eu quero ver você aplicar. Tô pegando um exemplo simples demais para você. Eu quero ver você aplicar isso então. Olha lá, olha o que eu vou fazer. Trouxe esse exemplo aí, dado o circuito elétrico. Esse circuito não é nem série nem paralelo. Ele é chamado pelo Manu Lessa de CADIM. CADIM de série, CADIM de paralelo. Olha só. Você tem 15 e 10 em paralelo. Fechado? Em série com o resto. Você não entendeu nada que eu falei não, mas calma aí que a gente vai detalhar esse circuito. Ele pede que você determine a intensidade de corrente elétrica em cada resistor. Olha só. Você tem a DDP total do circuito 150, tá dada aí no seu desenho. Fechou? Ele quer a intensidade de corrente elétrica em cada resistor. No resistor de 4, no resistor de 15, no resistor de 10 e no resistor de 5. Meu amigo, pega esse resistor de 4 então e aplica para ele U igual a R vezes I. A primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I. A DDP, quanto é a DDP? Tá aí no teu focinho, ó, 150, tá vendo? Pega 150, isso é igual a 4 vezes I. Porque você quer a corrente no resistor de 4. Faz a continha. Fabinho, quanto dá? Fabinho, quanto dá? 37,5. É mesmo? Então... É febre. Toma! Erramos a questão. Por que erramos a questão? Meu amigo, 150 é a DDP total do circuito. Você não pode particularizar para um resistor. Você não pode particularizar para o resistor de 4 ohms. Se tu pega a DDP total, tem que ser com a resistência equivalente total. Não tem jeito, tá? Então, infelizmente, você vai ter que calcular, nesse caso, a resistência equivalente total do circuito. Vamos à resistência equivalente total. Por onde eu começo? Não há regra, não há o melhor. É o que você enxergar. Tá percebendo que você tem 15 e 10 em paralelo? Tem certeza que está em paralelo? Beleza, é aquilo que você vai resolver. Faça então, já que você tem apenas 2 resistores, faça produto pela soma. 15 vezes 10, ou 10 vezes 15, por 10 mais 15. Resultado, 6. Como é que eu coloco essa porcaria no circuito? Meu amigo, toma aí, olha só. Pega o circuitinho, coloca aquele resistorzinho vermelhinho de 6 ohms lá, tá vendo? Repare que tá todo mundo em série. 4, 6, 5, todo mundo em série. E daí? Uma das características da série E, a DDP se divide. 150 se dividindo pelos 3 resistores. E mais uma vez, 50 para cada um não vai ser. Resistores diferentes, ok? Por isso que eu não pude aplicar 150 para o resistor de 4. Porque esses 150 vão se dividir por todos os resistores. Perfect? Todo mundo em série. Como que se acha? Como? Resistência equivalente da série. Toma! Soma todo mundo. 4, 6, 5, total 15. Então a sua resistência equivalente vale 15. A resistência total vale 15. Agora sim você tem autorização para usar U igual a RI nesse resistor. Vamos lá, volta tudo. U igual a R vezes I, primeira lei de Ohm. U valendo 150, R valendo 15, que é a resistência total, e o I vai valer quanto? Sua nota, quanto? 10! 10 amperes.
10 amperes é a corrente total. Fechado? Mas essa corrente vai ser de fato a corrente em cada resistor? Claro que não! Essa corrente é a corrente total, vai percorrer o resistor de 4 ohms, mas vai chegar naquele pontinho chamado nó e vai encontrar dois caminhos. Two ways, dois caminhos. E naturalmente vai se dividir pelos dois resistores. Uma little parcela pelo resistor de 15 e uma little parcela pelo resistor de 10. Olha só, quanto? 5 para cada lado? Os resistores são iguais? Não, mas dá para fazer de cabeça. Dá para fazer de cabeça pelo seguinte, olha 15, olha 10. 15 é maior do que 10. Então vai ficar com a menor corrente, porque a maior resistência sempre pega a menor corrente, correto? Guarda isso. 15 é 1,5 vezes maior do que 10. Então a corrente nele vai ser 1,5 vezes menor. Pegue os dois resistores e divida a corrente de tal forma que o resistor de 10 vai ficar com uma corrente 1,5 vezes maior que o de 15. Essa aí nem Fabinho sabe fazer de cabeça. Nem Fabinho, ele não sabe essa proporção. 10, divida. Vê se rola um 6 e um 4. Olha lá. Ai, professor, não entendi. Por que 3? Por que 6? Por que 4? Amigo, 10, 15. 15, 1,5 vezes maior. Não é isso? Então, lá no outro resistor de 10, a corrente tem que ser 1,5 vezes maior. 6 é 1,5 vezes maior do que 4? Sim. Então, a divisão se dá dessa maneira. É lógico que você não pode pegar valores aleatórios, porque a soma tem que dar quanto? 10. É essa a ideia. Fechou? Tudo bem? Agora você deve estar pensando o seguinte. E se você não enxergar a relação entre os dois resistores? E se um for 7,41, o outro for 3,141592? Tu não sabe quanto que um é maior do que o outro. E é aí que entra o segundo processo. É aí que entra o processo mais seguro, que você não erra nunca. Ou não. Acompanhe. Se eu somar I1 com I2, eu não acho 10? Olha só, o meu objetivo é montar um sistema. Nesse caso, de duas equações, duas incógnitas. A primeira equation eu já tenho. I1 mais I2 igual a 10. Dá até para isolar o tal do I1. Você pode dizer que I1 é 10 menos I2. Perfect? Beleza. Agora, aquela informação lá de trás, que no paralelo a DDP é a mesma. Lembra disso? Então, eu não sei qual é a DDP no de 15, nem no de 10. But eu sei que os dois estão em paralelo. Então a DDP é exatamente a mesma. Eu posso e devo escrever que a DDP no resistor de 10 é igual a DDP no resistor de 15. E a ordem não importa. Olha o que está na sua tela. U de 15 é igual a U de 10. Percebeu? Não sei quanto vale U. But eu sei que U é R vezes I. Então o produto RI para o de 15 é igual ao produto R vezes I para o de 10. Chaya? Qual é a resistência no de 15? 15. Qual é o valor da intensidade de corrente? Nós chamamos de quê? I. Lembra? O outro, 10 vezes I2. Tá acompanhando? Tá acompanhando? Se não tiver, olha aqui do lado. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Lá. Beleza. Acompanhou? Tranquilo? Foi. Simplifica isso aí. Fabinho, por quanto? Fabinho, por quanto? Quanto? 5. Vozes do além. 5. Se você simplificar tudo por 5, 3 e 1 é igual a 2 e 2. Está lembrado que eu te dei uma equação dizendo que I1 era igual a 10 menos I2? Olha, toma! Olha a substituição, moleque. Pega aquela equação lá de cima e substitui na de baixo. 3 e 1, então vai ficar quanto? 3 vezes 10 menos I2. Distribui tudo, faz chuveirinho, como diz o pessoal da matemática, e acha 30 menos 3 e 2 é... Quer saber? Faz a conta aí. Olha só. 5 e 2 é igual a 30. O I2 vale quanto? 6 amperes. Isso merece um OR. Porque você já tinha calculado isso cabeçalmente. A corrente I2 vale 6 amperes. Por consequência, a corrente I1 vai valer 10 menos I2. Então, 10 menos 6 que dá 4 amperes. Você já tem, então, o teu circuito completinho, com a corrente em cada resistor. No de 4, 10 amperes. Chegando naquele pontinho chamado nó, se divide 4 para um lado, 6 para o outro. Se juntam novamente, Shazam! No resistor de 5, torna-se 10 amperes.
Com isso você responde a sua questão. E o destaque é, perceba que pegou um circuito, percebeu que tem resistores em paralelo, mesmo não sabendo qual é a DDP deles. A DDP vai ser comum, a DDP vai ser igual para todos eles. Esse é o meu recado. É isso que eu quero que você saiba dentro de associações de resistores. Agora, eu vou deixar, à medida do possível, listas de exercícios que você tem que baixar, tem que treinar, porque isso aí, meu amigo, associações de resistores, é questão de treinamento. Tem que sentar e resolver exercício. O resto, dei hoje aulinha de eletricidade, parte 1, uma little parcela da eletricidade. Você pode fazer pedidos para nós. Você pode deixar aí o assunto que você quer. Eu gravo para tu, meu amigo Fabinho. Grava pra tu. Isso, pronto. E a gente o vai like, se entendendo. olha o like. E o like. Deixa seu like, faça seu comentário e se inscreva no canal, tá ok? Até a próxima. Beijo do gordo. Tchau.